Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões. Aliás, esse espaço só é possível porque esta é a TV da Universidade Federal do Paraná. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde, Mário Negrão e Hugo Megarelli. Eu quero começar este programa mostrando uma imagem que correu o mundo nesta semana através das agências de notícia. Vamos lá. A imagem da ocupação dos morros do Rio de Janeiro pelo Exército e atrás aparecem dois jovens fazendo gestos obscenos. Belmiro Valverde, se nós pegarmos a história do Exército Brasileiro, parece que isso é o fundo do poço, né? Acho que o que está acontecendo é que no Brasil o Estado está em franco processo de decomposição. O que o Exército está fazendo na favela? Está tentando recuperar fuzis que foram roubados num quartel, né? Ou seja, o quartel já não é um espaço de segurança contra o bandido. O bandido já entra no quartel, que é um espaço armado, e consegue sair com os fuzis. Cadê a polícia? A polícia é o contrário. A polícia no Rio de Janeiro é um desastre completo, é fronteiriça do crime. E você vê essas cenas do Rio de Janeiro, e você pode estar certo que muitos policiais estão se divertindo muito com essas agruras do Exército. O Exército está vivendo um momento péssimo, né? Além desses problemas aí de natureza até comportamental, o comandante do Exército fazer uma coisa que nunca se fez, nem na época da ditadura se fez isso no Brasil, né? O problema é material. O Exército hoje em dia recruta 5, 6% só daqueles que são recrutáveis porque não tem dinheiro. Não dá comida para os soldados porque não tem dinheiro. Isso é o fim da picada, está desequipado. Quer dizer, o Exército foi submetido a um processo de degradação, né? E a autoridade no Brasil foi submetida a um processo de degradação. O Rio de Janeiro hoje em dia está entregue em holocausto ao traficante. Existem países paralelos dentro das favelas que não dão a menor bola. Então isso aí é sintomático. Quer dizer, o cara chega lá e faz um gesto obsceno para o policial, desafia qualquer autoridade, porque não tem autoridade. Ele não é. Isso é aquilo que sociologicamente já se chama de anomia. Não é nem uma reação contra uma norma, é a ausência completa de norma. Não existe norma. Então aí é azar. Vai lá o cara com um fuzil, ele sabe que o cara não vai atirar nele porque está sendo visto pela televisão, então ele faz esse gesto obsceno, ele desafia. Tem que ter serenidade, mas também tem que ter firmeza nesse negócio. O Brasil está num processo de degradação da autoridade. Nós estamos com essa besteira, essa cretinice de achar que autoridade é autoritarismo, e o país está se esfacelando em termos de respeito ao seu código de leis. Ah, não, a lei é injusta. Então a pessoa que acha que a lei é injusta, ela não cumpre. Ah, a lei é iníqua, porque ela acha que a lei é iníqua. Olha, se cada um de nós começar a cumprir só as leis que ele acha que são justas e que são equitativas, é a lei da selva. Vai valer aquele que tiver mais força para impor seu ponto de vista. Mário Negrão, além de todos esses problemas que nós nos referimos sobre o Exército Brasileiro, nós temos dois problemas de ordem psicológica que não foram muito bem deslindados ainda, que foi a questão de dois suicídios, supostos suicídios, de dois generais que são as figuras máximas do Exército Brasileiro. Então, quer dizer, do ponto de vista de psicologia de massa, ou até de psicologia individual, o Exército Brasileiro também está passando, para a gente usar um eufemismo, num péssimo momento. Tá. E isso é um eufemismo. Em psicologia comportamental, existem dois termos que podem ser apropriados, talvez, para esse momento. Um você chama de hierarquia motivacional. A hierarquia motivacional significa o seguinte, que quando uma família, uma estrutura, um sistema, ou até um ser está com as suas hierarquias corretamente alinhadas, as motivações seguem o mesmo alinhamento. Quer dizer, se eu coloco, antigamente como seria assim, Deus, família, pátria, né? Como se dizia antigamente, até acho que não era tão errado assim. Deus, família, pátria, nessa hierarquia, se eu estabeleço essa hierarquia, eu automaticamente estabeleço a hierarquia para as minhas motivações. Agora, existe um sintoma clássico que acontece quando essa hierarquia é rompida, que chama-se toxicidade motivacional. Ou seja, quando a hierarquia é rompida, as motivações ficam intoxicadas, literalmente. Ou seja, a pessoa fica confusa, não sei mais o que fazer. Quer dizer, esse é um jeito muito complicado de repetir o que o Belmiro acabou de falar, né? Que a autoridade vem não da pessoa, mas da organização, da árvore hierárquica. Você vê que em países extremamente desenvolvidos isso acontece de tal forma que o primeiro-ministro ou o presidente pode ser um maluco completo, que isso não faz diferença, porque a hierarquia do país está tão bem ordenada que as motivações seguem assim.
Então, o nosso problema no Brasil, eu acho que nós sofremos de uma toxicidade emocional, motivacional. Quer dizer, eu tenho todo esse amor para dar, todo esse entusiasmo, mas quando eu me encontro dentro de uma estrutura sólida que me dá apoio, eu fico perdido. Como a gente vê isso em adolescência, um adolescente que está inserido dentro de um contexto. A sua teoria do país adolescente. Exatamente, a teoria que eu sempre tenho, que o Brasil é um garoto de 14 anos delinquente. Né? Que está precisando de pai, né? Está precisando de pai, não está precisando de mãe, não. Mãe tem bastante, tem muita mãe. Mas onde é que entra dentro dessa estrutura, vamos dizer, familiar, onde é que entra a imagem do Exército, que, de certa forma, é a imagem do guardião da segurança? Aí vem uma frase que eu ouvi do meu pai a vida inteira, que meu pai era militar, meu pai era da Marinha. Ele dizia assim, e isso é uma frase que todo brasileiro conhece, porque né, é uma frase clássica. Que Desculpem, não? Mas eu estou perdido aqui. Filho do militar, filho do militar, filho do militar e filho do operário. Estou perdido aqui. Perdido como mineiro, Você não respeita, senão a gente prende você. Mas o meu pai dizia uma frase que dizia assim, o soldado é o cidadão de farda. O que quer dizer isso? Isso é uma frase, eu acho que muito apta, que dizia assim, que coloca o militarismo além da coisa bélica, né? Porque se você olhar, a raison d'être dos militares não é bélica. Por exemplo, os militares podem ajudar muito na organização do Brasil, policiamento de fronteira, tem muita coisa que pode ser feita aproveitando a organização deles. Mas uma vez que eles não têm mais uma organização, não há mais o que ser aproveitado, não é? Então, é uma pena que não dá mais para se dizer que o soldado é o cidadão de farda, ou seja, leva-se para o Exército ou leva-se para as Forças Armadas os elementos da cidadania e forma-se cidadania dentro do Exército. Não é? E não com ideologia bélica, nem agressiva, nada disso. É com ordem, com respeito, com autoridade e tudo. Então, assim, a minha leitura de terapeuta é assim, o Brasil está intoxicado em termos de motivação, porque não existe hierarquia, né? Que é um jeito mais simples, é o seguinte, isso aqui é uma casa sem pai, onde o pai bebe e dorme fora de casa toda noite. Né? Então, os filhos, os americanos têm um ditado que eu adoro, quer dizer, quando o rato sai, quando o gato vai embora, os ratos fazem a festa, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Como o Belmiro falou, uma quebra total da estrutura hierárquica. Agora, como eu sou apoliana, eu quero dar uma palavra boa aqui. Claro. Tem um filósofo, o Joseph Bell, que fala uma coisa muito interessante, que na maior desordem é que vem a ordem. Quer dizer, eu acho que essa desordem toda é presságio que nós estamos quase prestes a nos reorganizar. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas se eu olho numa família, por exemplo, onde a família está quase se curando, é a hora que eles estão mais malucos. Né? É a hora que está todo mundo brigando, jogando chica na cara do outro, aquela coisa, e já eles se organizam. Então eu, como sou apoliano eterno, fico nessa esperança. Você não teme, então, uma ruptura? Não, eu temo eu acho que vai haver uma reorganização. Agora, toda reorganização rola a cabeça. Aquele que sobrevive. Rola a cabeça. É necessário que rola. Mengarelli, você lembra de ter lido na história recente algum episódio de dois oficiais superiores das Forças Armadas de algum país que tenham se suicidado em período de paz? Não. E eu justamente por isso, e pelo que vem acontecendo, eu gostaria de levantar algumas questões. Eu acho que as Forças Armadas, durante muito tempo, dentro da Guerra Fria, eles optaram por uma posição, o Ocidente. Era o Ocidente contra o Oriente, principalmente o Oriente, tomando China e a União Soviética. Evidentemente que os militares, qualquer militar da América Latina, não eram a favor dos Estados Unidos, não. Mas eram contra o comunismo, que vinham com um discurso internacionalista. As Forças Armadas geralmente são de estrutura nacionalista. Agora se invertiram os papéis e não tem mais Guerra Fria. E por isso que se pode entender um pouco que todo esse discurso nacionalista, que começou a levantar um partido de esquerda como o PT, e a direita, que antes era nacionalista, hoje é internacionalista através dessa posição chamada neoliberal. O PT aqui funciona como direita. Não, vamos tratar... Vamos tratar com rótulos, por enquanto. O raciocínio, vamos raciocínio. Não importa, direita e esquerda, não estou colocando isso. Estou colocando que se, de repente, em alguns setores militares, o PT ganhou, e ganhou de disparada, é por suas posições nacionalistas. Tempo atrás, eu escutei a declaração de um general que disse: neste país, os únicos éticos que pensam pelo país são a Força Armada e o PT. Um general falou isso. Não é pouca coisa. Então,
essa Força Armada que de repente pode confiar ou pode ter uma ideia em que alguém possa organizar o país minimamente e realmente não se organizou nada, continua tudo igual. E já a Força Armada não tem nenhum mínimo reconhecimento, como lo colocou muito bem Belmiro, ou seja, que estão totalmente sucateadas. O pessoal que está dentro se pergunta quem somos, para que servimos, para onde vamos. Quem defendeu o país lo estão entregando de mão beijada, o que estamos fazendo aqui? Ou seja, é uma questão, para mim, de perda de identidade. Eu acho que deve ser um cara que se suicida porque realmente já não sabe onde está. Eu acho uma coisa muito séria. Não vejo que simplesmente coisinha, uma coisa profunda, não só na Força Armada, isso maior. Estavam falando vocês dos grupos organizados MST, mas e os grupos organizados nas favelas? O mesmo, ou seja, estão surgindo forças armadas, países dentro do país. Ou aquilo que deveriam ser a base, quando eu falei antes que não tínhamos segurança, era nesse sentido, não uma estrutura, não um projeto, para que uma força armada possa ter um papel dentro do país, tem que ter um projeto o país. E qual é o nosso projeto? Alguém sabe? Eu não sei. Se vocês conhecem e sabem alguma coisa, me digam. Continuamos como Diógenes, procurando com uma lanterna à luz do dia. Primeiro, Valverde, você é consultor na área organizacional, consultor na área de administração pública. Se você fosse convidado pelo Exército Brasileiro para pensar os problemas do Exército Brasileiro, como é que você começaria a arrumar a casa? Uma tarefa hercúlea, merece um suspiro profundo. Não, o problema das Forças Armadas é um problema extremamente complicado. O Hugo tocou num ponto importantíssimo, que é exatamente dois pontos importantíssimos. Um deles é essa questão da identidade, né? Porque, efetivamente, como lembrou o Mário, eu falo isso porque eu sou filho de militares com muito orgulho, e irmão de militares com muito orgulho, é que você tinha uma identidade. Meu pai andava fardado por orgulho. Os soldados andavam fardados. Mas eles escondem a farda. Se eles forem vistos fardados dentro de um carro, ele leva um tiro. Se o soldado chegar em casa fardado, ele mora na favela, ele leva um tiro. Então, um aspecto é esse. O segundo aspecto que o Hugo levantou, que eu acho importantíssimo, é que tem que haver uma nova visão estratégica de para que servem os exércitos. Realmente é isso mesmo. Quer dizer, no Brasil você tem um exército relativamente grande, baseado na conscrição obrigatória, você é obrigado a servir exército, não é uma coisa voluntária como é nos Estados Unidos, que é não é o profissional, exército profissional. Exército profissional. E de repente você chega e você diz, não, vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse negócio todo? Então, para responder objetivamente a tua questão, a resposta é muito simples, não sei. Vamos ver se vocês ajudam a desvendar o mistério. Nós temos as Forças Armadas concentradas principalmente em regiões, as grandes concentrações militares estão no Rio de Janeiro, em Brasília e em Minas Gerais. Nas nossas fronteiras, ou na nossa maior fronteira, que é a Amazônia, nós temos ausência isso eu trouxe da vez das Forças Armadas. Quer dizer, não está havendo aí um problema de reorganizar isso. Essa não é da praia. Deixa eu só continuar, só para concluir a reforma, a resposta. Mas, ao mesmo tempo, você vê na sociedade brasileira uma visão absolutamente distorcida. Aí, quando o exército vai para a fronteira, diz assim, está militarizando a fronteira. Não, está defendendo a fronteira. Coitadinho do missionário. Pô, mas missionário hoje em dia, com devido a respeito dos missionários, dentro de uma visão ampla do pentecostalismo, qualquer pessoa pode ser missionário. De qualquer denominação, defendendo qualquer ideia. Sim. Então, essa história de, não, coitadinho do missionário, não é bem assim. Nós temos que nos despir dessas coisas, aí sim é poliana, não acho que o Mário seja poliano, não. O Mário é um otimista, mas a poliana é que acredita em tudo, né? A poliana é que acredita nessa bobagem. Mas veja bem, teve uma época que trabalhava muito bem na fronteira. Da época da repressão, me entende? Ou seja, tudo bem, não vamos a dizer que estava certo ou errado, não vou entrar nessa área. Me parece que você não está querendo entrar nessa área, está querendo colocar uma questão muito séria. E naquela época, errado não tinha um objetivo claro. Agora você se encontra com uma coisa como a Amazônia,
Agora, a questão, Mário, a questão desse vácuo de autoridade, não de autoritarismo, de autoridade, nós estamos vendo algumas distorções, como o Belmiro estava falando antes de começar o programa e como o Hugo já citou, que é a questão de formação de autoridades que vão ocupar esse espaço, ou de para-autoridades. Nós temos aí, o Belmiro estava lembrando bem, o MST já está usando uma farda. Já. Quer dizer, logo, será que os traficantes também vão usar uma farda? Vão se uniformizar? Bom, olha, até assim, se você estava louco que você me perguntasse assim, você pergunta para ele como se você fosse psicoterapeuta, né? Como é que você ia lidar com essa situação? Quer dizer, você olha lá para o MST, você olha, respondendo o teu... Você ia passar o resto da sua vida fazendo... Se você olha para isso tudo, você vê assim, puxa, a gente beneficia sempre de olhar para a história, né? Parece a Alemanha nazista saindo do caos depois da Primeira Guerra Mundial. E quando as pessoas estão em caos, elas costumam a confiar em qualquer grupo que apresenta qualquer coisa coesa, nem que seja a mesma cor de chapéu. Né? Mas qualquer coisa que representa um mínimo de coesão, as pessoas se atraem como mariposas à lâmpada. Né? Agora, se você me perguntasse como terapeuta, né, eu diria o seguinte, como é que a gente trata uma família onde a hierarquia quebrou? Né? Existe uma técnica para isso. Como é que você reinsere, como é que você reorganiza hierarquias? Aí a gente toma emprestado alguns conceitos... Mas o Exército é muito mais complexo que uma família, né? Até porque uma família é enorme. Mas veja bem, considerando o Exército como entidade dentro de uma família que é um país, olha, toda a hierarquia tem 3 elementos. 3. Papel, posição e função. A reorganização hierárquica gira em torno de você redefinir esses termos. Papel. Papel é aquilo que a sua presença num sistema representa. Né? Então eu tenho um papel, por exemplo, aqui de representar psicoterapeuta, de representar o lado psíquico das discussões, né? O Belmiro do lado econômico, né? O Hugo do lado ideológico, que ele puxa sempre, né? Então cada um de nós aqui faz um papel, né? Agora, a posição é a quantidade de poder que você tem na hierarquia. Né? E dessa posição é que você vai exercer seu papel. Através de quê? De suas funções. Então, quando existe uma sintonia perfeita entre papel, posição e função, a hierarquia se fecha naturalmente. Não precisa de ninguém fazer nada. Ela se fecha. Você vê quando a gente é criança, a gente se organiza. Você vai ser o mocinho, você vai ser o bandido. Esse pauzinho aqui vai ser teu revólver e tal. Quer dizer, as crianças já estão fazendo a sua organização hierárquica, dando papéis, posições e funções. Quando esses papéis não estão mais claros, então ou cabe ao terapeuta, ou o caso aqui a quem vai, um presidente, eu acho, né? Que eu acho que isso é papel do presidente, né? De chegar e dizer assim, como é um pai, dizer assim, gente, vamos reorganizar esse galinheiro aqui, né? Vamos botar nossas prioridades em ordem, qual que é o teu papel, qual que é a tua posição. Nem o ministro da Defesa sabe exatamente qual é o seu papel, né? Ele não sabe nem o que ele vai fazer da vida. Pois é, exatamente, porque o Exército ficou sem papel, sem posição e sem função, né? Nesse momento. Então é claro que você pega uma quantidade de pessoas, eu também sou filho militar, eu respeito o militarismo. Eu vi meu pai ser militar numa época que meu pai era da Marinha, que as Forças Armadas tinham orgulho, um esprit de corps, né? Quer dizer, as pessoas tinham orgulho esprit de corps, né? Eles tinham orgulho de pertencer àquela hierarquia. Mas como eles perderam o papel, a posição, a função, a própria finalidade de ser, então pessoas maravilhosas e excelentes estão perdidas igual peru na véspera de Thanksgiving, né? Porque ficaram perdidas. Se a gente estender esse conceito para a nação, talvez seja útil para a gente pensar. Está na hora de a gente repensar e reorganizar nossas prioridades e papéis. Você acha que dentro desse quadro a única saída é o Brasil e talvez todos os países da América Latina se tornarem como a Costa Rica, que é um país que não tem exército? Não. Acabar com o exército? Não. Não, porque a tradição histórica de nossos países são montadas em cima da Força Armada. Se você elimina a Força Armada, você elimina a tradição histórica, perdeu a tua história, ainda que seja errada. Ainda que você tenha que retomar a história e trocar os papéis e limpar algumas coisas. Porque na Argentina, se você elimina a história de San Martín, de um Güemes, de um Belgrano e todos eles que fundaram as Forças Armadas Argentinas, você elimina a história. Não é pelo processo que você vai acabar com as Forças Armadas Argentinas. Eu acho que o que está acontecendo, o Mário deu um toque, está faltando o pai. E essa é uma das questões que a psicanálise se levanta. E quando falamos de pai, devemos entender lugar como o homem encarnado. Não? Os franceses, Gérard Pommier fazia uma brincadeira com pas de loi, pas de loi, pas de loi. Pas de loi, passo da lei.
pas de loi. Sem lei. Sem lei. E pas de loi é passo do militar alemão, né? Pas de loi. Então, exatamente. Então, isso, passo de ganso. Então, quando você se encontra com que nós estamos com pas de loi, não há lei nenhuma que funcione. Por quê? Porque eu digo sempre, há uma lei, outra, que vai determinar se essa lei funciona ou não. Porque, que me desculpe o general Albuquerque, que chega ao avião, se ele tivesse uma lei interna, se ele respeitaria o que está levando, porque, me desculpe, depois o exército quis justificar isso e aí completou tudo. Isso mostra o grau de perdidos que estão. Porque o cara tem que ter dito, querida, que vai ser? Chegamos tarde. Grande burrada. Pronto, se acabou. Ok, general, o senhor merece o maior respeito meu. Agora, quando a coisa é assim, como é, por exemplo, no Congresso, nós vivemos, e eu volto a repetir, aquela famosa frase em filosofia da alcova do Marquês de Sade. Goza, que a vida está para gozar. Goza até onde te dê a resistência. E não te horrorices pelas coisas terríveis, podres e coisas por estilo. Isso são o que ativam teu gozo e te levam ao espasmo supremo. Isso lo diz Marquês de Sade em filosofia. Veja nossa realidade hoje, todo mundo goza. Goza em qualquer lugar. Não tem que tragar o avião aqui. Outro lá, um cara do PFL defendendo o professor vizinho. Gente! Acho que o Hugo está mais próximo de ejaculação precoce. Não, deixa pelo contrário. Você que aí, falou por você, não falou por mim. Eu sei, falei por mim. Então é você que está nisso, não eu. Então, o que quero dizer, não sei se está claro, a mim me dá a impressão que é um pouquinho maior que as Forças Armadas. Só que as Forças Armadas, por sua tradição e por sua história, realmente é tremendamente pesado. Para nosso povo, não, porque está acostumado a estar fora do processo político. Muito bem, vamos ao intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre tecnologia. Só um instante. A InfoJúnior é a empresa júnior de informática da Universidade Federal do Paraná. Formada e gerida exclusivamente por alunos do curso de bacharelado em informática, foi fundada em 1992 e é a mais antiga empresa júnior de informática do Brasil. Nós prestamos todos os serviços relacionados ao mundo da computação, ou seja, criação de sites, sistemas, instalação de redes, tudo que for direcionado à computação, tirando o hardware, nós implementamos. Podendo atuar em vários campos dentro da informática, a InfoJúnior oferece serviços com a qualidade garantida pela supervisão técnica dos professores da UFPR a preços muito abaixo do mercado. O nosso principal foco é a criação de páginas web, né? Inclusive a gente tem uma parceria com a Junior Design, que eles fazem o layout, a gente faz programação, a parte de código do site. A gente faz programação, sistemas para empresas, a gente pode dar cursos, a gente pode prestar uma consultoria. Se você que for empresário, quiser um custo-benefício bom, nos procure. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos para falar de um tema que é bastante caro ao nosso amigo Hugo Mengarelli, tecnologia. Hugo, quando foi que você aderiu ao telefone celular? Na realidade, fui meio aderido ao telefone celular. Não? Meu filho disse, pai, você não tem telefone celular? Não, era meu aniversário. Você não quer que eu te dê um? Oh, será, filho? Não, como você quiser. Ah, tá bom, mas isso faz quanto tempo? E os 8 meses, 6 meses, 7 meses. Onde é que você está? Então, de repente, me roubaram um telefone. O telefone celular me roubaram logo que eu recebi. Aí eu digo, mas eu não posso estar sem telefone celular. E comprei o telefone celular, só que não uso. Esqueço em casa. Pois é, mas ele trouxe mudanças significativas para a sua vida? Olha, às vezes alguma. Existe o Hugo antes do celular e o Hugo depois do celular? Não. A mim não me mudou muito, não. Ou seja, se eu não tenho celular, não faço questão, não
pega um telefone por aí. Sabe o que acontece com a questão da tecnologia? A tecnologia nos está levando a ser quadrúpede, a sair da verticalidade para virar já animal, dentro de pouco fica bem esticadinho, porque tudo o que vem da tecnologia é para que você não faça nenhum esforço. Caramba, vamos virar uns porquinhos impressionantes com o tempo. Vamos aprofundar isso. Claro, porque veja bem, é claro que, sem dúvida que há momentos que o celular quebra galhos impressionantes, não vou negar, entende? Isso ninguém não nega, porque tem profissionais que têm que ter esse telefone, senão hoje fica fora da realidade. Mas como eu não tenho nenhum tipo de cliente, por exemplo, você que deve ter seus pacientes que de repente precisam de você e tem um telefone para te consultar, eu vejo isso no caso da minha esposa, então tudo bem, mas para mim... Mário Negrão, antes do celular e depois do celular, a sua vida mudou muito para melhor ou para pior? Não mudou nada, porque eu desligo ele. Eu ligo e desligo quando quero. Né? Eu realmente, assim, eu sinto uma distância. Duas coisas que eu acho importante falar aqui sobre tecnologia. Um é o distanciamento entre forma e conteúdo. Né? A tecnologia traz formas cada vez mais interessantes e conteúdos cada vez piores. Quer dizer, você compra uma televisão a plasma, que é um milagre tecnológico para ver a Xuxa, digamos. Né? Quer dizer, para que tudo isso? Para que tudo isso? Né? E tem a outra história que eu sinto que é muito mais séria. Viu o Galvão Bueno? Que eu acho que é uma questão muito mais séria. Que é assim, se a gente parar para pensar direitinho, isso é um ponto de vista meu, pode ser que algumas pessoas não concordem. A tecnologia, para mim, é a materialização do positivismo científico. Né? Quer dizer, aquela maneira de você, onde a ciência impera no pensamento e no desejo das pessoas. E a tecnologia veio para simbolizar e materializar essa corrente filosófica. Né? Então, enquanto que ela domina o pensamento e domina as ações, então ela seria tão ruim quanto a religião quando domina, ou o dinheiro quando domina. A sociedade tem que ser pluralística, ela tem que ter muitos fatores em conjunto, tem que haver ressonâncias entre determinados setores. Então, eu fico muito consternado de ver assim, esse avanço da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu vejo o seguinte também, a tecnologia está em queda. Se você me perguntar o que um historiador daqui... Eu sempre gosto de perguntar assim, o que um historiador daqui 100 anos diria de hoje, desse período? Ele diria assim, o ocaso da tecnologia e o nascimento do espiritualismo. Quer dizer, se a gente for olhar direitinho, o espiritualismo que está assim, entrando como o que contrabalança a tecnologia. Então, eu prevejo o seguinte, que daqui a alguns 100, 200 anos, a tecnologia vai estar em ocaso, ninguém vai estar dando muita bola mais para Paris, mas a espiritualidade vai estar muito desenvolvida. Primeiro, Valverde, você depois do celular, você é daquelas pessoas que sem celular se sente, como dizem os nordestinos, com um pitucho na goela e o peito oprimido? Ah, não, ao contrário, eu detesto celular. Isso é da teoria dos dois aí, né? Se eu puder manter apagado, mantenho. Né? Você sabe, Ney, o sentimento que eu tenho é uma coisa curiosa. Eu acho que todos nós vemos isso. Parece que o mundo cresceu muito, sabe? Então, e a tecnologia está sendo chamada para transformar o mundo em minimamente habitável. Então, por exemplo, antigamente você fazia coisas pessoalmente, agora você faz à distância. Você vai embarcar, tem uma tecnologia, embarcar no aeroporto tem uma tecnologia magnífica, mas os aeroportos estão entulhados de gente, eles são muito mais incômodos do que eram. Outro dia, parece rodoviária. Outro dia eu uso da tecnologia que eu gosto, é banco eletrônico. Tá? Mas só que acontece que o meu banco eletrônico saiu do ar, o Banco Itaú ficou 1 dia e meio fora do ar. E daí eu resolvi descobrir se estava fora do ar, por quê? E tinha lá um fale com o Itaú. E daí dizia chat, e depois tinha outro que era telefone. O telefone você discava para o número e caía a ligação. Daí dizia assim, fale conosco por e-mail. Daí você abriu o fale conosco por e-mail e tinha assim, consulta, reclamações ou sugestões. Era consulta, sabia se eles estavam fora do ar. Bom, então vou perguntar aqui, se eles estão fora do ar mesmo. Daí abriu um menu que tinha 12 tipos de consultas, menos a minha. Consulta sobre o horário de urgência, consulta sobre o nome do gerente, consulta sobre o sei lá o quê. E eu acabei aquele troço e falei assim, mas o que eu faço agora? E daí você não faz nada, você volta atrás. Né? Quer dizer, eu tenho a impressão, né, que lamentavelmente está havendo um domínio da tecnologia pela tecnologia. Exatamente. Você inventou um aparato tecnológico cada dia mais complicado, cada dia mais dominante, e a tua vida está ficando amesquinhada, está ficando chata.
Você não consegue fazer nada porque você não consegue falar com ninguém. Liga assim, se quiser falar sobre taxa de juros, aperte 2. Se quiser dizer que o banco é ladrão, aperte 3. Se quiser... Não, isso é que o banco é ladrão não tem. Não. Bom, mas eu fiz todo esse preâmbulo, na verdade, para entrar numa nova tecnologia que está surgindo, que já está sendo adotada nos Estados Unidos e na Europa, que se chama RFID, chama-se Identificação por Radiofrequência. Traduzindo, é um chip desse tamanho, do tamanho de um grão de arroz, com todas as suas informações que você injeta de forma subcutânea. Já vimos um filme de ficção isso, né? Isso já existe na Inglaterra, aqui no Brasil já existe, colocam chips dentro de animais como identificador, mas nos Estados Unidos já está sendo usado, algumas pessoas já usam esse chip como forma de prevenir sequestros, assaltos. Hugo Megarelli, você deixaria colocar um chip desse no seu corpo? Não, de maneira nenhuma. E outra coisa mais... Mas você meio se sentir assim, meio pré-histórico, como foi o caso do telefone celular. Demorou, mas Hugo Megarelli a tecnologia vem a mostrar uma das coisas que tantas vezes nós discutimos aqui. Que o social invade o individual e o individual invade o social, isto é, já não existe um limite entre o que é privado e público. Se mistura tudo isso. E eu acho que a tecnologia aponta para esse lado. E digo mais, essa tecnologia vem com que objetivo? A não ser o que estávamos falando antes. Goza o mais rápido possível. Aí sim, como você disse, não? Ejaculação precoce. Então, isso pessoal machista. Mas, gente, qualquer coisa, não faça esforço, não tem que fazer esforço nenhum. A tecnologia vem a substituir o esforço e está em uma suposição bem clara que a tecnologia sabe como o outro goza. E nesse sentido, a tecnologia e toda a estrutura econômica que está junto com a tecnologia, porque não dá como separar, isso aponta para um ponto básico e que a mim me parece muito importante e que é o quê? Medo do desejo. Porque o desejo é desequilibrador. O desejo é que dá a vida, que transforma, é que cria o acaso. E a tecnologia vem para eliminar tudo isso. Você organiza tudo tecnologicamente, está tudo preparado, prontinho. Não pode haver lugar para o acaso, se não há lugar para o desejo. Né? E nesse sentido a questão é grave. Por quê? Aí vou falar nessa bagunça que estamos. Paulo, em Romanos, disse: eu conheci o pecado e a lei. Eu conheci o pecado e o desejo através da lei. Entende? Então, onde não há lei, não há desejo, não há pecado. E esse desejo pecaminoso não é para realizá-lo, sino para entrar em um movimento. Entende? Aqui não. Ao realizar o pecado já não há mais lei. E já não é mais nem pecado, porque se você não realiza, não é mais pecado, é uma coisa comum. Se você diz que o mensalão não existe, quando estão todos os elementos, aí todo mundo se ri. Não existe porque nós dizemos que não existe e ponto. Acabou, não existe, por mais que esteja aí. Então, nesse sentido, a tecnologia não se distancia da situação atual em que nós estamos envolvidos. Agora, Mário, a tecnologia, nesse caso específico de um chip identificador, quer dizer, que vai trazer todos os seus dados, isso é a verdadeira acepção do Big Brother não da Endemol da Globo, mas o Big Brother do George Orwell, de 1984. Isso não é mais ou menos, como toda tecnologia vai surgindo no mundo, não é mais ou menos a explicação Zagalo, você vai ter que me engolir? Porque a tecnologia assim, a tecnologia é uma espada de dois gumes. Por exemplo, você falou do chip aí. Não, são 3. Ainda 3 gumes. Você fala do chip debaixo da pele. Você vê, ocorre a maioria das pessoas assim, agora o sujeito vai ser seguido, vai ser perseguido. Eu fico pensando, poxa, que bacana se eu pudesse um chip debaixo da minha pele com toda a minha ficha médica. E se eu desmaiasse no meio da rua, eu seria socorrido imediatamente e todo mundo ia saber os remédios que eu tomo, que eu não tomo, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Seria fantástico. Mas ali também teria sua conta bancária, seus cartões de crédito, aí seu número de passaporte. Aí que está o negócio. É a coisa de utilidade e função. Quer dizer, um computador
né, é um aparelho que custa, em média agora, um bom custa lá 4, 5 mil reais. Se você compra aquilo para você trabalhar, ajudar no seu trabalho, ou entrar em contato com pessoas que você tem dificuldade de encontrar, tudo bem, ele está bem aplicado, né? Agora, você gasta 4, 5 mil reais para alguém chegar lá e fazer: oi, que legal que você é, quer falar comigo? Quer dizer, você gasta 4 mil reais para fazer isso, não é culpa da tecnologia. Veja, a gente precisa tomar cuidado com a palavra tecnologia de não personificar e criar aí um garganto aí qualquer, criar um monstro, né, que não existe na verdade, que a tecnologia não existe, o que existe é o homem aplicando a ciência dessa forma. E todo produto da tecnologia pode servir para o bem ou para o mal. Né? O que acontece é a nossa alma o que vai fazer com isso. Um revólver, né, pode ser usado para alguma coisa de útil. Eu não consigo imaginar o que o revólver seria, mas eu acho que alguém consegue imaginar um dia para que serviria um revólver. Também pode matar uma pessoa. Né? Um computador pode passar informação ou pode vincular o besterol. Eu lembro quando eu era garoto, quando eu vi a televisão aparecer, foi: meu Deus, agora vai ter tudo, eles vão ter o Smithsonian, né, na televisão, vou poder aprender um monte de coisa, minha vida vai mudar, eu vou aprender... Você já era poliana desde cedo, hein? Eu sempre fui. Eu vou aprender japonês na televisão, tudo aquilo ali. Depois eu vi que a televisão banalizou-se. Então, vamos dizer o seguinte: a tecnologia não existe. A tecnologia é uma palavra que nós criamos para um produto do homem. É a mesma coisa que eu dizer que o meu dedo tem uma vida à parte, né? A tecnologia é escrava do homem. Ela é tão boa quanto o homem é. Então, quando a gente fala da tecnologia, precisa falar da... O Arthur Koestler escreveu um livro que foi, acho que acabou com esse assunto, The Ghost in the Machine, né? Quer dizer, o fantasma dentro da máquina, né? Ali ele tocou nesse assunto de uma maneira maravilhosa. Eu nunca vi ninguém tratar esse assunto tão bem como ele tratou. E o que ele diz é isso mesmo. Um automóvel pode transportar uma pessoa, ou pode ser como na Alemanha ontem, um maluco matou 3 pessoas e feriu 60, porque perdeu o controle do volante, né? Perdeu o controle do volante, ele teve um infarto, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. Uma máquina matou um monte de pessoas. E engoliu Carlitos. Engoliu Carlitos. Então eu acho que a gente deve, nesse momento, se referir ao Arthur Koestler, lembrar que as máquinas também têm alma. A alma é nossa, não é da máquina. Você deixaria implantar uma engenhoca dessas no seu corpo? Não, em hipótese nenhuma. Do nível verde. Invasão de privacidade. Aí eu sou um pouco como o Hugo. Eu acho que você tem que ter um elemento na tua vida que é o acaso. Eu, apesar de não ser tão imbecil ao ponto de não fazer um check-up, que eu acho que tem que fazer para você saber quais são os riscos reais que você passa, você não... Já pensou qual seria a minha vida se descobrissem lá que eu tenho uma doença genética que é irrecuperável, que a minha vida tem um fim imprevisível? Acabava a minha vida já naquele dia. Você tem que ter essa ilusão de que a tua vida é eterna. Um dia ela acaba, pode ser daqui a 10 minutos. Mas eu acho que tem que manter um pouco de recato, né? Além do mais, né, Ney, essas tecnologias todas muito intrusivas, elas são perigosas sob o aspecto psicossocial. Por quê? Porque o mesmo cara que pode estar interessado na tua ficha médica para te ajudar, ele pode estar interessado na tua ficha médica para te desmoralizar. Isso nos Estados Unidos aconteceu com o candidato George McGovern, por exemplo, que descobriram que ele tinha frequentado um psiquiatra. E daí caiu o mundo em cima dele. Se ele vai a um psiquiatra, senão que ele é maluco. Se ele é maluco, não é isso que aconteceu? O que aconteceria na tua vida se alguém tivesse acesso à tua ficha médica e soubesse que você ou tem uma doença qualquer crônica, ou você teve no passado uma doença venérea, uma coisa qualquer desse tipo? Claro! Né? Eu acho que são espaços do indivíduo que ele deve guardar entre ele e o médico dele, né? Você sabe que o Jacques Monod, sacerdote, né? O Jacques Monod escreveu um livro delicioso sobre isso uma vez, sobre Lazare e a necessidade, o acaso e a necessidade. Quero contar uma história sobre isso minha, assim, bem rapidinho. Quando eu era estudante de medicina, eu fui em Uberaba, né? E um dia eu amanheci com um barbeiro andando na soleira da minha janela, que eu dormia com a janela aberta, né? E eu olhei e falei assim: meu Deus. Barbeiro, um bicho barbeiro. O bicho barbeiro. O cara ia perguntar assim: água tá? Eu vou lá, verba. Água tá, verba. Cachorrão. Mas aí escuta a história. Aí eu falei assim: meu Deus, o barbeiro me picou, né? Aí eu levei o barbeiro, peguei o barbeiro. O bicho barbeiro. O bicho barbeiro. O barbeiro te picar fica... Aí eu levei o bicho para lá, para o laboratório analisar, e estava contaminado.
Foi, meu Deus, peguei doença de Chagas, né? Aí o meu chefe lá falou assim, Mário, então você tem que fazer um Machado Guerreiro. Eu falei assim, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Eu falei, por quê? Porque vai levar 20 anos para eu saber se eu tenho Chagas ou não. Se der positivo, eu vou sofrer 20 anos. E eu vou morrer do mesmo jeito. Então eu prefiro não saber. Agora, 30 anos depois, eu fiz Machado Guerreiro. Negativo e tô calminho. Então eu concordo com você. O inesperado, às vezes, é criativo dentro da gente. É bom. Hugo, você não conhece Barcelona, né? Barcelona é uma cidade maravilhosa, mas tem um bar muito famoso em Barcelona chamado Barra Beach Club, que já funciona nesse sistema. Você, para consumir, você injeta um grãozinho de arroz, que é um chip na sua pele, e você pode fazer o que quiser lá dentro, consumir, e quando você sai, você só mostra o seu braço para um leitor e já sai a sua conta. Só não pode consumir a mulher do dono, né? Ele vai saber. Não sabemos o detalhamento. Eu li sobre isso, tem até um nome técnico, é técnico babaquice. Técnico babaquice. Não, isso é uma violação ao ser humano, né? Eu acho assim... Eu me surpreendia muito e eu gostava muito aqui no Brasil de quando você vai, come e depois vai no caixa. Porque, olha, podemos falar muitas coisas ruins da gente, mas temos coisas que eu, quando cheguei aqui, fico com os olhos assim. Porque o cara vai, come tal. Não vai perguntar se comeu, não sei, agora possivelmente começam a perguntar, mas na época, pelo menos durante muito tempo, a mim não me perguntam tanto. E me recebem, e acreditam nisso. Você viu isso, uma coisa fora de série isso. Agora, imagine que tem filho. Mas de jeito nenhum, você não tem absolutamente nada com isso, não? Pelo amor de Deus. Agora, nos Estados Unidos, o governo americano já vai começar a implantar esses chips dentro do seu documento de identificação, que tem todas as suas informações. Isso não é realmente a materialização do Big Brother? Claro que é. Você ser vigiado o tempo todo. Você vai ter todas as suas informações ali, qualquer movimento que você dê, você está sendo monitorado. Qual é o risco disso? Show the trauma. É imenso. Inclusive, você sabe que em Londres, acho que nós até discutimos uma vez aqui em off, né, que em Londres já está um fenômeno insólito, assim, que não tem um lugar que você pode ir em Londres que não vai ser filmado. Sim, todas as câmeras, né? Quer dizer, essa coisa engraçada, assim, de que... Haja gente para assistir tanta câmera, né? Mas tem funcionário, né? Eu acho que tem programa de maior audiência do mundo. Mas não preveniu o brasileiro de levar 7 tiros da polícia, né? Eu acho que tem uma certa explicação psicológica nisso. É brasileiro, tá? Quanto mais você vê controle, maior será a ansiedade. Porque controle é o tratamento para a ansiedade, não é? Então, quando você vê uma sociedade que está buscando loucamente o controle, é porque a ansiedade está correndo à solta mesmo, né? Então, eu acho que se você fizer um viés, eu acho que isso é que é um sintoma. Essa é uma sociedade que precisa de uma massagem tailandesa, né? Não, eu acho o contrário. Eu acho que essa sociedade está com demasiada massagem tailandesa. Isso é muito... Não, a massagem tailandesa, não a massagem tailandesa clássica, né? Não a... Deve ser uma massagem conhece. O cachorrão, né? Você quer fazer uma observação? Não, eu acho que é isso que você falou, isso que você falou é uma dimensão importantíssima. À medida que você intrusa muito a vida da pessoa, você cria condição para o Estado totalitário. Os Estados Unidos está a caminho do totalitarismo. Outro dia, um tempo atrás, eu fui aos Estados Unidos e a última que eles inventaram agora é quando você vai embarcar, eles te botam numa cabine, fecha a porta da frente, fecha a porta de trás e te dá um jato de ar para poder soltar da tua roupa todas as partículas que você tiver, que são analisadas por um super laboratório instantaneamente. Agora, o meu neto tinha feito uma coisa absolutamente inocente, que era pegar 2 bolinhas cobertas de pólvora, que comprou no Museu de Ciências, e bateu uma na outra. Aquilo deixa resíduo de pólvora em você. Sim. Ele podia ser preso na coisa, porque ia aparecer... Traque de São João, né? Traque de São João vira instrumento da Al-Qaeda, quer dizer, isso é um risco real, gente. Mas os Estados Unidos hoje em dia estão vivendo esse risco, e as grandes figuras constitucionalistas estão chamando a atenção. Olha, esse país está virando totalitário. Ok, escuta. Se nossa base, se nossa base se está em cima de um sistema econômico, e este sistema econômico está ligado à ditadura do mercado, o que podemos esperar em outros setores? A ditadura do mercado, né, ela é mais sutil.
Essa não, essa aí é obstrução. Mas está aí, o outro está ficando, está mostrando claramente. A roupa não tinha ditador de mercado, ia aparecer Mas quer dizer que é uma estrutura que eles têm. Eles iam me levar. Aliás, a brincadeira bacana é levar pó de mico, né? Pra deixar eles completamente perplexos. Muito bem. O programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é ufprtv@ufpr.br ou pelo telefone 3313-2001. Até a nossa próxima edição.